Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso vídeo de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Estamos aí com o rating de 2.816, tentando avançar ali no ranking. Atualmente estamos ali na 6ª colocação. Vamos ver se eu consigo avançar mais nesse episódio de hoje. Ontem eu até tentei gravar um vídeo aqui da série de 10 minutos, mas eu tô dando um pouco de azar ali com os trapaceiros. É incrível a quantidade de gente usando engine que eu tenho enfrentado aí. Acho que na última semana foram uns 3. E ontem o cara me deu uma aula durante a partida, que eu acabei a partida e falei, cara, não é possível que o cara tá jogando tão bem assim, né? E, bom, não deu outra. Já logo depois ele já foi banido do chess.com. Que eu falei, poxa, eu vou postar de novo outro cara trapaceando, né? Vamos ver se eu consigo enfrentar alguém que não tá usando o Stockfish, né? Mas rolou aí essa partida, tive os pontos de volta já. Eu vou mostrar só um momento dessa partida, porque o cara faz um lance que eu achei muito fino esse lance. Caímos aí nessa posição que o cara tá matando, né? O Stockfish tá lá passando por cima aí do Evandro, né? Ele tinha acabado de fazer uma combinação, ganhar uma peça, mas ainda assim, ele tinha que tomar alguns cuidados ali com o rei de C2, o rei tá meio exposto, né? Poderia ainda, se é um humano, poderia surgir ainda alguma complicação, algum truque no meio do caminho, mas o cara não deu chance. Aqui jogam as brancas e ganham. Fica aí o desafio para você. O que você jogaria de brancas? Bom, nessa posição, meu adversário encontrou um lance que já arremata a partida. Eu podia abandonar depois desse lance que ele fez. Tem alguns temas táticos aí, então preste atenção naqueles lances que criam ameaças, possíveis cheques. Sempre que você vai calcular, é importante olhar para lances que criam algum tipo de ameaça. Como você pode ver, o jogador aqui ele já foi banido. E essa aqui, mesmo olhando a conta antes, porque o cara ele tinha a conta desde 2020, ali, ó, 15 de abril de 2020. Então eu falei, poxa, tá limpo. E eu já tinha jogado com o cara, já tinha jogado alguma partida com ele e tinha empatado a partida. Depois eu fui ver, a partida foi muito suspeita também, eu acabei dando sorte de ter empatado. Mas nessa ele não deixou dúvidas, né? E aqui ele faz um lance cavalo D5. Pô, esse lance aqui é aquele lance que você olha assim e fala, não, aqui eu posso abandonar já. Aqui já era cavalo D5, que aí evita qualquer complicação na partida. Esse lance ele já arremata. Bom, aqui se eu tomar em D5, ele vai ter simplesmente um dama E8 mate. E, pô, mas e se eu jogar dama toma C6 cheque? Essa que é a questão, né? Porque cavalo D5, ele sacrifica o peão e eu tomo com cheque esse peão, né? Por isso que é um lance bem fino, eu achei. Porque ver ali cavalo D5, peão toma dama E8 é fácil, né? Mas dama C6 cheque. Aí ele simplesmente tira o rei. E aí qual que é o problema? Agora ele continua ameaçando a torre, continua ameaçando ganhar a dama, porque a minha dama tá numa cravada agora, ele tem um descoberto com o cavalo pro F6. E se eu tomar agora em D5, aí ele tá tomando de bispo em D5 e tá caindo a dama. Quando jogar a dama toma, leva o dama E8 mate. Eu achei muito fina essa combinação do cavalo D5, porque ele deixa tomar em C6 com cheque, depois joga rei D1. E eu não tenho como me livrar aí de todas as ameaças, né? Se toma em B3, cai em F6. Enfim, eu tenho um lance inteiro para resolver os problemas e não tem como escapar, vai ter um arremate. Realmente, Stockfish é brabo demais, né? Não tem como. E quando ele fez esse lance aqui, eu tomei em C6 e rei D1, eu falei, o cara tá usando computador, não tem jeito, né? Bom, e não deu outra, e vamos lá, vamos ver se nesse episódio de hoje teremos um pouco mais de sorte aí, enfrentando um adversário mais tranquilo. Vamos lançar aí o desafio está lançado, o adversário tem que ter pelo menos ali seus 2.400, né, 2.416. Bom, e vamos enfrentar aí um mestre feed, que tem aí seus 2.710. Então um adversário legal aí de enfrentar, um titulado, então já não temos aí essa preocupação do cara estar usando o computador e o cara tem um rating alto, né? Então isso
é raro de acontecer enfrentar os caras com rating mais alto, né? Então vamos jogar aí a nossa siciliana Taimanov. Deixa eu ver se tá gravando tudo certinho aqui. Beleza. Bom, e agora ainda uma C7 ou D6? Eu vou jogar D6. Aquela mistura de Taimanov com Chevening, que é uma variante um pouco menos jogada do que a Taimanov com dama C7. Então você pode ver que ele começou a pensar aqui já, talvez tentando escolher um sistema, né, a formação que ele quer. Ele jogou aí bispo E3, pode ser que ele queira jogar dama D2 e roque grande, combinado com F3, levar para as posições de ataque inglês, pode ser uma ideia. Pode ser que ele jogue com F4 e dama F3 também, é uma forma até mais agressiva de jogar. A3. Bom, vamos lá, vou jogar bispo E7. A3, um pouco diferente, né? Não sei exatamente o que ele quer fazer com isso. Se ele tá, de repente, querendo colocar um bispo lá em A2. Não sei o que ele pode estar querendo fazer com esse A3. Primeiro momento não faz muito sentido jogar esse lance. Vamos ver o que ele pretende fazer. Bom, esse nosso adversário, ele tem a conta há bastante tempo, né? Vamos ver aí com quem que é esse adversário. Mestre Feed, futuro grande mestre. Tem ali seus 2.700 de blitz. Caramba, ele jogou também contra o Trapaceiro. Ele também jogou ali com o cara que me ganhou a partida que eu mostrei. É, e claro, ele perdeu também. É, não dá. O Stockfish não dá, né? Ninguém consegue contra ele. Dama E2. Pô, o cara tá jogando criativo, né? Tá jogando um sistema aí que eu nunca vi. Vamos rocar. E aí ele roca grande, né? Ele tá querendo tentar explorar minha dama em D8. Interessante, né? O jeito que ele jogou. Se eu tirar a dama para C7, simplesmente, cavalo de B5, puxar a dama para B8. E depois estou jogando A6 e B5, né? Vamos jogar a dama C7 para não levar temas nesse raio-x aqui da torre. E se der tudo certo, eu vou jogar A6, B5, tentar fazer B4 em algum momento. Vamos ver como que ele pretende atacar nessa posição. Se ele vai já mandar um G4, se ele vai preparar isso. Minha impressão é que ele está criando bastante aí na abertura. Vamos ver como que ele vai se comportar aí. No geral, na siciliana, costumam não fazer muito esse lance A3 quando se roca grande, justamente porque dá um ponto de contato aqui em B4. É uma ruptura, né? Então, se lá na frente eu conseguir preparar esse B4, já vai abrir a coluna B, né? Então, digamos que eu consiga jogar A6, B5, B4, já abre assim uma coluna e eu consigo ir abrindo a posição na ala da dama para atacar o meu adversário, porque é uma posição com roques em alas opostas. Então, no geral, eu vou tentar vir aqui na ala da dama e ele vai tentar vir na ala do rei. Ele vai tentar fazer aqui uma avalanche de peões com o objetivo de tentar abrir a posição, tentar abrir alguma coluna para chegar no meu rei. Só que você pode olhar que aqui no meu rock ainda não tem nenhum ponto de contato para ele. Então ele vai ter que chegar com os peões aqui em G6 ou H6 para assim ter um ponto de contato. O A3 ele já me dá esse ponto de contato. Então essa que é a diferença. Por isso que evitam fazer isso. Não quer dizer que é tão grave assim ter feito o A3. Né? Até porque demora um pouco para eu chegar lá, mas pode ser que em algum momento chegue. Né? Bom, ele jogou torre G1. Qual que é a ideia dele? Ele quer jogar G4, G5. Basicamente, ele quer fazer esse plano para chegar ali com o G6.
E agora eu preciso reagir de alguma forma, né? Se eu vou simplesmente jogar com A6 e B5, ou se eu vou tentar alguma outra maneira aqui de jogar, né? Tem um lance que eu posso pensar aqui, que é jogar D5, né? Peão toma, cavalo toma, ou até peão toma, peão toma. O outro plano mais natural é o A6, G4. Bom, eu vou simplesmente jogar A6. Ele faz o G4, que é a ideia. Bom, e aí temos que tomar uma decisão. Tem o B5, tem o D5, tem o cavalo por D4. Umas possibilidades aqui. Bom, eu tô gostando da ideia de fazer D5 direto, contra-atacando no centro já. Tudo bem que eu tenho essa ideia do B5 e B4, mas isso aqui tem o seu sentido também, pois começa a abrir o centro e o ataque dele ele pode chegar mais lento, né? Com o centro aberto, eu tenho agora a coluna E para criar contra-jogo, eu posso melhorar esse meu bispo, seja trazendo ele para F6 ou para E5. É uma forma de jogar também, né? Vamos ver se eu estou interpretando bem a posição ou não, né? Porque às vezes esse D5 ele chega bem, às vezes também ele acaba sendo um desastre, né? Então vamos ver nessa posição específica o que que ele é. Bom, ele está ameaçando o D5. Eu vou trazer uma torre para D8. Ideal seria ter essa torre em E8, mas aqui eu tenho que defender esse peão, né? Caso ele jogue um cavalo F5, eu posso pensar em tomar, bispo F6, pois se ele tomar em D5, eu troco tudo e sobra um dama E5, ameaçando B2 e ameaçando o bispo. Eu acredito que contra cavalo F5 eu vou jogar assim, né? Eu troco e bispo F6. E aí parece que eu tenho uma posição bem razoável até fazendo isso. Que outro jeito que ele pode jogar? Puxar o cavalo para B3 para atacar D5? Pode ser. Pode ser. Ele tentar aproveitar aí o meu peão isolado de D5, tentar criar ali algumas ameaças. Daí talvez até mesmo desenvolver bispo E6. Simplesmente desenvolver, né? Ele volta para D4. Né? É um lance esse também. Puxar o cavalo para B3. Lance mais posicional, né? Ele veio com F4. E aí, será que vale a pena plantar esse cavalo aqui em C4? Porque sempre que eu tomar em D4, tudo bem, aqui tomar de bispo tá caindo F4, né?
Entendi a ideia dele aqui. Talvez ele queira jogar. Não, mas parece interessante isso aqui. Cavalo A5. Depois cavalo A5 eu evito a ideia de cavalo B3. E se cavalo F5 eu tô tomando mesmo. E bispo F6. Eu acredito que eu tenho certo contra-jogo. Que o bispo ele vai ficar muito bem colocado ali. É. Esse peão de D5 tá incomodando um pouco, né? Se eu jogar cavalo C4, cavalo B3. Ah, eu posso tomar lá em G4, né? Aí ele puxou para C1. Pois agora, se eu jogar o bispo para C5, a minha ideia é ter dama B6 em algum momento. Tomar cuidado com os teminhas de mate. Mas por enquanto, se bispo D5, torre D5, não tem nada, né? Ó, ele trouxe. Agora eu tenho que ficar mais esperto já. Hum, tenho que ficar mais esperto. Hum, pensando em jogar B5 para bispo B7 mesmo. B5 se dama E8 eu tomo. Tomo e bispo F8, certo? Se bispo D5 eu tomo também. Cheque, bispo F8. Tá, vamos lá, vou jogar B5. Hum, desenvolver o bispo para B7. Ficando um pouco inferior na posição. Talvez ele tenha um dama E7 agora. Ele achou o dama E7. Se dama C6, bispo D5, torre D5, dama D5, sobra um dama E8. Se dama B6, bispo D5 igual também. Bispo toma, torre toma. E aí se torre toma, sobra um dama E8. Bom, vou jogar esse. Eu tinha uma certa vantagem no tempo até o momento, que essa vantagem ela desapareceu.
A posição tá começando a ficar bem complicada pro meu lado aqui, hein? Jogar esse. O negócio tá azedando aqui, hein, gente? O negócio tá azedando aqui pro meu lado. A posição tá complicando, o tempo também indo embora. Jogar esse. No momento que a gente tem que correr alguns riscos, né? O negócio vai desandando. Acaba tendo que correr uns riscos a mais. É. Não sei o que está acontecendo nessa posição. Para ser muito sincero, eu não sei mais o que está acontecendo. É... Hum? Não entendi nada, mas tudo bem. Não vou reclamar disso. E aí tá levando uma rede de mate aqui, né? Com torre B1 e torre A1. E levamos essa. Não sei se foi das melhores, que eu acredito que eu fiquei meio ferrado ali. Em um momento de eu estar bem ferrado ali na posição. Mas o meu adversário deixou escapar ali, né? Sobrou uns recursos defensivos e escapamos aí da posição. Vamos lá, vamos fazer a revisão dela. Essa aqui achei que não ia dar para escapar não, hein? Tava complicado ali o momento, complicadíssimo. Vamos fazer a revisão dela para ver o que aconteceu. Ali ele tinha, eu acho que ele podia tomar com a torre de D em G2, ao invés de tomar com a torre de G. E aí eu não sei se teria, porque aí tem um torre G7. Vou mostrar aqui nas análises, vamos lá ver. Bom, antes de passar aqui para as análises, de repente você está querendo melhorar no xadrez, quer começar a ter aulas comigo e ter ali um caminho certo, ali treinar xadrez do jeito certo, sabendo
o que estudar na abertura, no meio jogo, nos finais para o seu nível, é só você entrar para a Chessflix, entra para o link que está na descrição do vídeo, você vai preencher ali os dados para entrar na lista de espera, você pode se tornar aluno com uma condição especial, beleza? Bom, e vamos lá para a análise dessa partida. Bom, meu adversário jogou aí, eu joguei uma siciliana time A9 com ele. Ele jogou uma variante que eu acredito que ele foi inventando assim na abertura, né? Esse A3 já o computador já considera impreciso. É aquele negócio, não é que ele vai ficar pior por conta disso, mas não vejo bem qual é a ideia de fazer esse A3, né? Aí ele jogou dama E2 em roque grande, meu dama C7 é inferior já. Teria que jogar E5 direto. E5 seria o lance mais correto. Se tomar em C6, já abre a coluna B, aí eu consigo explorar bem esse A3. E se ele puxa o cavalo para B3, provavelmente eu posso desenvolver o bispo. Não, ele joga com A6 para B5, B4, né? Tá certo. Eu joguei dama C7, que parecia natural, tirando a dama assim da coluna D, mas o computador já considera um erro. G4 era forte direto, ele veio com G4, e aí D5 é o lance agora. Se eu jogar o plano normal de B5, B4, o ataque dele vai chegar primeiro. Então, no fim, eu acabo tendo que fazer esse D5 e tô um pouco pior, né? Tá ali 0,70 para ele. O computador não gosta muito dessas posições com esse peão isolado. Ele jogou F4 que não é bom, tinha que tomar em D4 mesmo. Joguei esse cavalo A5, pô, fiquei mal, hein? Rei B1 fino dele. Bispo C1 fino de novo. Caramba, o cara jogou bem a partida, hein? Tive que jogar ali um bispo C5. A posição foi piorando. Cavalo B3, bispo B7. Pô, ele mandou todos os bons, né? E aí eu tô claramente inferior, que ele tem uma melhor estrutura, par de bispos. Jogou dama E7, que parecia um ótimo lance. E eu joguei esse para não deixar simplificar. Bispo E3 tá bom. Bispo D4 tá bom. E aí eu fui lá. Fui pro tudo ou nada, né? E assim, a posição tá ruim pra caramba já. 2 pontos de vantagem aí para ele. E aí eu fui lá pro dama G4, né? E aí ele interrogou nessa brincadeira. Interrogou e ficou perdido já, com bispo por D5. É aquilo, né? Às vezes já tá ferrado mesmo, você tem que partir para as complicações. Vai que na tática ele acaba se enrolando, né? Foi isso que aconteceu. Aqui dama G4. O que ele tinha? Ele tinha bispo H3. Caramba, eu nem sonhei com esse lance. Será que é o único que ganha também? Como que é isso daqui? Não, não é o único. Torre G1. Eu tava esperando torre G1. Eu achava que esse era o lance que ele ia fazer. Talvez eu tivesse um tempo para jogar um cavalo F5 ou poder voltar a dama para D7, né? Aqui torre D7, dama E5, ele tem uma iniciativa forte na posição ainda. Torre E8. Aí ele vai ter um dama G7, né? Dama G7, bispo G7, se rei G7, ele tem um bispo H3. Ele tinha uns arremates já com torre G1, parecia bem natural. Agora, bispo H3, como que é a ideia? Se eu tomar em H3, vai ter bispo G7, será? Torre G1. Mas isso aqui é difícil já, né? Se fosse o nosso adversário ali, o Stockfish que eu mostrei no início do vídeo, aí tudo bem, aí ele poderia encontrar esse bispo H3. O humano não vai ver bispo H3 nunca. Aí toma em G4, jogou bispo D5. Bispo toma, torre G1. Ele esqueceu que tinha bispo G2. Ainda que bispo G2 não é o lance, né? Cavalo F5 era o lance. Que aí se toma em G4, toma em E7, toma em G7, ré F8. Ele acha que tá ganho já essa posição. Eu joguei bispo G2. Aí ele interrogou também. Tinha H3. Esses são os lances difíceis, né? H3 é difícil pra caramba esse H3, né? Porque aí se dama toma H3, a ideia é que tem bispo G7. E se rei por G7, agora dama G5 cheque. Não, H3 é bem difícil de achar. Jogou torre D2, aí leva cavalo F5. Torre D2 é o segundo da máquina, né? E aí dama E5 interroga. Ele tinha que jogar torre de D por G2. Isso, aí cavalo E7, torre toma G4.
Mas aí beleza, né? Tá caindo em D4. Vou ganhar esse final aqui. Bom, e aí ele jogou esse, cavalo F5, dama E5, torre D4, interroga 2. Tinha que jogar cavalo H4, único, para defender G2. E aí parece que tá tudo defendido, aí eu vou aguentar. Eu joguei torre, toma D4, interroga 2. Ele podia tomar com a torre de D, né? É, eu percebi depois isso. Porque, qual que é o detalhe? Se eu tomar em F4 de dama agora, eu levo mate. Cavalo toma, dama toma. E aí, aqui eu não poderia fazer esse dama F4. Eu teria que jogar torre D1, cheque, eu vi essa ideia. E depois torre por G1. Que aí ele vai tomar minha dama, eu tomo, e entra no final de 2 torres contra a dama. Joga um torre G6. Ah, eu tô bem nesse final ainda. Não sei se vai dar pra ganhar, mas se alguém tem uma chance, é o preto. As 2 torres vão jogar mais do que a dama. E aí, por fim, ele interrogou de novo, né? Tomou aqui em G2, eu tomo em F4. É, e aí já era. E ainda deixa eu trocar as damas. Aí foi tranquila a partida. Nossa, mas... Assim, foi tranquila o finalzinho, né? Porque a partida não tem nada de tranquila. E foi legal que a gente conseguiu avançar mais aqui. Subir 6 pontos de rating. Geralmente a gente vai de 2 em 2 ali. Vamos lá, vamos ver como que tá aqui então a nossa classificação agora depois dessa partida. Subimos ali para a quinta colocação novamente, 2.822. Então, sem muitas mudanças ali, eu subi 2.838, 2.822, aí passei de novo esse cara que está com 2.818. Cricor tá ali 2.755, vem subindo. Vamos lá, tô bem próximo do melhor rating que eu cheguei até aqui nas partidas de 10 minutos. Acredito que o melhor rating foi em 2.824. Então, estamos voltando ali. E no ranking do Brasil, como que tá isso? Super ali 2.838, eu tenho 2.822. Cricor Diego, sem muitas mudanças aqui na parte de baixo. O pessoal não jogou muitas partidas assim. E vamos lá, gente. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios da série. Dessa vez foi legal, sem Stockfish, um cara com rate mais alto. Podia enfrentar mais jogadores como esse nos próximos episódios. Vamos ver o que vai rolar. Bom, e é isso. Se você está gostando, já deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos encerrando e até a próxima.